Fala pessoal, voltamos aqui nossa aula de metodologia BEM. Então, o que é que significa BEM? Quero ver você falar. Isso mesmo, bloco, elemento, modificador. Block, element, modifier. Ok. Então, continuando, vamos dar mais uma olhada aqui na página do getbm.com/introduction. A introdução aqui que eles dão os exemplos como bloco, como se fosse. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Por exemplo, dá o exemplo da página do GitHub. Tem o logo do GitHub. Tem essa caixa de busca. Tem esse menu, o botão e assim por diante. Então dá uma olhada aí nas cores, se você conseguir ver as cores aqui. O bloco vai estar em verde. A fonte vai estar em verde. O elemento vai estar nessa cor azulzinha. E o modificador em vermelho. Então, se você notar aqui, o logo do GitHub, se você pegar esse cara e isolar, tem significado, não é? Que é o próprio logo. Então, vai ser um bloco, certo? A caixa de busca também tem significado se você remover essa parte da interface de usuário e olhar em isolamento. O menu, nesse caso aqui, se você só tirar uma parte do menu, que é esse Explorer, nesse caso aqui tem um menu tá combinado com os outros três. Então ele fez da seguinte maneira: o negócio todo é um bloco, certo? Mas se você tirar o texto, não vai ter significado assim se não tiver no menu, nesse caso. É meio complicado esse negócio porque é o texto, mas vamos pensar assim, você tem o menu, que é o negócio todo, aí esse é o bloco de menu, incluindo essas 4 opções. Aí cada opção é um elemento, certo? Ele chama de menu elements, elementos de menu. Então você vai estar dentro desse bloco, vai ter 4 elementos. Note que os elementos não podem existir por si próprios. Eles têm que estar sempre dentro de um bloco. É muito importante isso. Elementos não existem em isolamento, certo? Por si próprios. Aí vamos no próximo. O botão de logar é um bloco, certo? Que tem significado por si só. Aí tem essas caixas aqui de texto. Então, cada caixa de texto por si é um input, que é um bloco. E se você quiser fazer o input ter um tamanho maior, não é? Nesse caso aqui, você adiciona o modificador sizeBig. Está em vermelho aqui. Continuando, esse botão aqui de registrar é um botão que parece com esse outro botão aqui, por isso eles compartilham o mesmo bloco, exceto que a cor do fundo e da texto mudou para verde e branco, respectivamente, porque tem um modificador theme green, do tema verde, que é de sucesso. Certo? Você note que o modificador aqui pode ser aplicado no bloco. Também pode ser aplicado ao elemento, mas aqui não temos nesse caso. A não ser que você pense de outra maneira aqui no botão, por exemplo, você pode pensar de outra maneira. O botão por si próprio é o bloco e o texto é o elemento parte do botão, então você pode dizer você pode dizer button text, texto do botão aqui para esse cara de dentro. Aí você pode pensar dessa maneira também. Isso, e o texto seria o elemento parte do bloco do botão. É outra maneira de pensar na metodologia. Continuando aqui, você vê aqui mais exemplos do botão, que tem várias coisas, e assim por diante, certo? Agora eu quero partir para a prática. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nesse botão do Bootstraps aqui, esses exemplos.
Então, tem vários exemplos aqui. Então, eu vou te explicar como fazer um botão aqui no estilo, como nomear as classes no BEM. Deixa eu abrir o editor de texto. Aí eu quero deixar esse cara aqui do lado do editor de texto, certo? Só para ter uma referência. Vamos supor que a gente já tem os estilos, a folha de estilo definida e basta a gente só aplicar as classes. Então a gente vai fazer o seguinte, vou escrever aqui o HTML no lado direito, na maneira de BEM, vou nomear as classes de maneira BEM. Primeiro a gente começa com estrutura. Vamos pensar a estrutura assim, então o botão tem o container, e dentro do container tem o que? O texto. Então só vai ter duas coisas. Então vou fazer tudo com div, tá certo? Então vai ter uma div aqui. Opa. Essa div vai ser para o container. Dentro dessa div tem o texto. Por exemplo, vamos botar primary aqui. Só para dizer que é esse primeiro. Esse aqui é o texto do botão. E esse aqui é o container do botão. Agora o container vai ser o que? Bloco, elemento ou modificador? Vai ser um bloco, né? Porque você pode isolar esse cara com um próprio componente da interface de usuário e o componente de botão. Então eu vou dar uma classe, certo? Então no BM você sempre vai usar a classe e dar um certo nome seguindo um padrão de BM. Então o padrão é o seguinte, vou te explicar aqui. Você fala sempre assim, ó, você dá um nome para o bloco, nome do bloco, seguido, se tiver, seguido de 2 underscores, seguido do nome do elemento. E se você tiver modificador, é 2 traços. Modificador. Certo? Agora, não precisa ter os três, né? Pode ter só o bloco. Pode ter o bloco, o elemento, né? Esse cara significa o elemento, mas note que sempre o elemento tem que estar dentro do bloco. Aí pode ter também o modificador, seja no bloco como no elemento. Esse primeiro é o bloco, você também pode ter modificador aí. Então põe os dois traços seguido do nome do modificador. Para o elemento sempre tem que ter o prefixo do nome do bloco e 2 underscores. Certo? Então essa é a nomeação, o padrão de nomeação de BEM. Gostaria de dar uma pausa aqui, para você dar uma revisada aqui nesse padrão, antes da gente partir para nomear esse bloco aqui, esse botão no padrão BEM. Então até lá.